Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 12, versículos 49 e 50. Lucas 12, 49 e 50. Jesus fala e diz: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, Jesus diz aqui claramente que veio para lançar fogo à terra. Por certo, ele não fazia menção ao fogo infernal de juízo, porque quando ele veio a primeira vez, não veio com o propósito de julgar, senão de salvar. Este fogo aqui, irmãos, não é o fogo do juízo. Quando Jesus vier em glória, com a igreja arrebatada, diz a Bíblia que ele virá com labareda de fogo, para julgar os que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho. Mas na sua primeira vinda, ele também veio, segundo aqui ele está a dizer, para trazer fogo. Mas o fogo de que aqui se trata, eu repito, não é o fogo do juízo, mas é o fogo do Espírito Santo de Deus. O mundo aguarda o fogo do inferno, mas para a igreja no tempo presente, há fogo do Espírito Santo de Deus. Esse fogo não destrói, mas constrói. Esse fogo, irmãos, não é para nosso juízo. Esse fogo é para nos trazer ardor, é para nos trazer poder sobrenatural, para que falemos do nome de Jesus e a nossa palavra prevaleça. Jesus aqui diz, todavia, que antes de ele cumprir esta promessa de lançar fogo à terra, necessário seria que ele passasse por um batismo. Não se referia ele ao batismo nas águas pelo qual já havia passado no Rio Jordão, mas refere-se ele ao batismo de sofrimento. Jesus seria mergulhado, irmãos, no sofrimento. Veja como é forte a expressão batismo. Batismo quer dizer submersão, afundamento. Jesus seria mergulhado em sofrimento. Este batismo durou do Getsemane até a cruz. No Getsemane, o suor de Jesus convertia-se em sangue. Dizia ele: minha alma está angustiada até a morte. Meus irmãos, grande foi o sofrimento de Jesus para que pudesse nos salvar. E aqui ele diz que estava já angustiando-se pela expectativa desse batismo de sofrimento. Mas depois desse batismo de sofrimento, depois de sua morte, depois de sua ressurreição, depois de sua ascensão, ele receberia do Pai a promessa do Consolador. E então lá do alto, em glória, exaltado, ele iria cumprir a sua promessa de lançar fogo sobre a terra. Meus irmãos, Jesus passou por um batismo de sofrimento para que você tivesse um batismo de fogo. Note tudo que era necessário para que tivéssemos o batismo no Espírito Santo. Jesus teve que sofrer e morrer, ressuscitar e ascender, ser glorificado e exaltado, interceder junto ao Pai para nos dar essa experiência. Deve ela ser anelada por nós, deve ela ser desejada por nós, irmãos, porque ela é resultado de todos esses momentos na vida de Jesus Cristo. Jesus angustiou-se, Jesus foi levado às alturas,
para que agora pudesse lançar fogo à terra. Meus irmãos, Jesus veio para salvar, mas veio também para constituir uma igreja com fogo do Espírito Santo de Deus. Ele angustiou-se para que nos salvasse, mas também angustiou-se para agora lançar fogo sobre a igreja, para dar-nos um batismo no Espírito Santo e em fogo. Um batismo de poder. Jesus fala de como ele se angustiava até que se desse esse batismo de sofrimento. Ele, na expectativa, já estava a angustiar-se. Mas, por outro lado, ele fala, irmãos, na satisfação que ele teria de lançar fogo à terra. Por isso que não pode ser um fogo de juízo. Jesus não tem satisfação de executar o juízo divino, mas tem satisfação, irmãos, de avivar a sua igreja. Jesus julga os ímpios com pesar, porque o seu desejo era o de que eles tivessem se arrependido, para que pudessem ser absolvidos. Mas Jesus aviva a sua igreja com prazer. Ele diz: eu vim lançar fogo à terra, e que mais quero? Se já está ardendo lá em cima. Meus irmãos, há uma fogueira no céu. Não é só no inferno que tem fogueira, não. Tem uma fogueira também no céu. A fogueira do inferno destrói e a do céu constrói. Isaías teve uma visão do Senhor glorificado. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquele lugar enchia-se de fumaça da glória de Deus. E Isaías ficava ali pasmo, quando de repente um daqueles serafins com uma tenaz tirou uma brasa viva do fogo que ardia na presença de Deus, e com aquela brasa queimou a boca de Isaías, e o Isaías amedrontado de repente estava ousado, dizendo a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No Apocalipse, João disse: vi 7 lâmpadas de fogo ao redor do trono, que são os 7 Espíritos de Deus, as 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, há um fogo lá em cima, há um fogo lá em cima, e Jesus disse: eu vim para fazer o fogo descer, para fazer o fogo cair sobre a terra, sobre a sua igreja. Aleluia! Poder do alto. Do alto sereis revestidos de poder, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder é do alto, o fogo é do alto. Irmãos, nós precisamos não de fogo de baixo, mas de fogo do alto, fogo do poder de Deus. Jesus disse: o que mais quero? Se esse fogo já está ardendo lá, só falta vir para cá. Lucas, irmãos, dos apóstolos, foi quem mais apreciou relatar sobre o fogo do Espírito Santo, porque foi ele quem escreveu o livro de Atos. Foi ele quem contou a história do fogo se alastrando sobre a terra a partir do dia de Pentecoste. Lucas fala do batismo no Espírito Santo e fogo. Em Lucas 11:13, ele faz menção ao desejo de Deus de nos dar o seu Espírito. Jesus aqui mostra o seu desejo como filho de Deus, mas em Lucas 11:13, revela-se o desejo do Pai. A Bíblia diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Em Lucas 24:49, Jesus diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade, até que do alto
sejais revestidos de poder. Foi Lucas, irmãos, quem descreveu o cenário do fogo caindo. Foi Lucas quem relatou o momento em que o fogo começou a cair. Em Atos capítulo 2, é Lucas quem fala e diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, pousou sobre a cabeça de cada um deles, línguas como que de fogo, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando começa o livro de Atos, Lucas faz menção a Teófilo, a quem ele escreveu o livro de Atos, do seu primeiro tratado. Ele faz menção ao evangelho que já tinha escrito, dizendo que no evangelho ele havia relatado que Jesus começou a fazer e a ensinar. Note a expressão de Lucas. Ele diz que no primeiro tratado havia relatado o modo como Jesus começou a ensinar e a fazer coisas. O primeiro tratado era sobre como Jesus começou a fazer e a ensinar. Se aquilo que estava no Evangelho era o começo, o que está no livro de Atos é a continuidade. Jesus não parou não, irmãos. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele intercede por nós junto ao Pai. Foi Ele quem recebeu do Pai a promessa, e é Ele que tem derramado sobre nós o Espírito Santo. Ele está salvando, e Ele está batizando no Espírito Santo e fogo. Jesus lá dos céus está operando através do seu Espírito Santo. Meus irmãos, o Cristo exaltado opera na terra através do fogo do Espírito Santo. Por isso ele diz: que mais quero senão lançar fogo à terra. Ele subiu e mandou fogo, irmãos, e através do fogo a sua presença está conosco. Mas se quisermos este fogo do Espírito Santo, nós temos, irmãos, que ter uma vida devocional regular. Senão o fogo vai ser de palha. Vamos contactar com o fogo, sentir um impulso passageiro que logo vai se esvair. Se quisermos que o fogo esteja ardendo sobre o altar sem se apagar, irmãos, temos que todo dia colocar lenha no altar. Temos que estar orando a toda hora. Quando o crente ora, ele põe mais fogo. Quando ele lê a Bíblia, ele põe mais lenha. Meus irmãos, quando você está cheio da palavra, tem o que queimar na sua vida. Se você diz manda fogo, Jesus, mas não está cheio da palavra, o fogo até vem, só não encontra o que queimar. Porque o fogo, irmãos, arde na palavra. Por isso que o salmista dizia: enquanto eu meditava em tua palavra. Note, enquanto eu meditava, havia uma regularidade naquilo. Acendeu-se dentro em mim um fogo. Temos que ter uma vida devocional regular, com leitura da palavra e oração, para que o fogo, irmão, se mantenha de forma permanente, para que o fogo esteja continuamente aceso no altar de nossas vidas. Há crentes, irmãos, que querem que o pastor seja uma espécie de lança-chamas. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, e quer ir para a igreja, e quer que o pregador avive ele, desperte ele. Quando o culto não foi lá tão cheio de manifestações, quando ele próprio não foi tocado durante o culto, ele reclama do pregador, ele reclama de quem está à frente. Mas a função do pregador, irmãos, não é avivar o crente. A função do pregador é pregar a palavra. É o Espírito Santo quem aviva o crente que está preparado.
Eu posso pregar o melhor que for possível. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, se você não estiver preparado, não vai ter nada para queimar dentro de você. Não vai ter o combustível que alimenta o fogo dentro de você. Meus amados irmãos, de vez em quando algum líder de congregação, das nossas congregações, passa por um momento difícil. É que a igreja, a congregação local não está orando. E o irmão se pune demasiadamente pelo fato de não estar havendo avivamento. Mas eu quero dizer uma coisa, se em parte a responsabilidade é do pregador, muito mais é de cada crente em particular. Porque o pregador tem que ser fiel como dispenseiro de Deus, tem que pregar autenticamente a palavra, mas para que ela crie fogo em você, você tem que ter a vida devocional regular. Nós não podemos, irmãos, passar o dia sem orar, sem ler a Bíblia, e chegarmos na igreja com o desejo de num culto sermos despertados. Tem gente que passa o dia sem orar, sem ler a Bíblia, e quer responsabilizar o pastor por avivá-lo durante a noite, como se o pastor tivesse controle do fogo do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, os puritanos e os homens que no passado foram avivados eram pessoas que liam a Bíblia, que oravam durante o dia, que se preparavam espiritualmente para ir a um culto, dissipavam as preocupações terrenas, se ligavam na atenção interior à palavra de Deus. Eles iam para o culto já em sintonia com Deus. E quando chegavam lá, irmãos, a glória descia. A glória descia. Eu me lembro quando eu era novo convertido, que em certas congregações da Assembleia de Deus, os irmãos já iam caminhando para a congregação falando em língua no caminho. Você via aquele grupo de crentes, tudo dando glória a Deus e aleluia, falando em língua, irmão, e indo para a congregação. E quando saía ainda era pegando mais fogo ainda. Mas uma pessoa não pode, irmãos, passar o dia ligada com coisas terrenas, sem ter lido a palavra, sem ter orado, e chegar na igreja e querer ser tocado pela brasa de Deus. Em segundo lugar, nós temos que atentar para a vida em comunhão. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Houve uma bênção coletiva, o vento encheu toda a casa, e houve uma bênção individual. Línguas de fogo pousaram, cada uma delas sobre a cabeça de cada um deles. Houve uma bênção coletiva e houve bênçãos individuais para cada um. Você pode receber fogo lá na sua casa, sozinho, individualmente. Mas para que isso aconteça, você tem que estar em comunhão com a igreja. Mesmo que você não receba no meio do povo, mesmo que você receba a visitação sozinho, você tem que estar em sintonia com a igreja de Jesus Cristo. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, passaram 10 dias convivendo. 10 dias, irmãos.
estavam eles convivendo uns com os outros. No dia de Pentecostes estavam todos sentados. Imagino que num círculo, quando o fogo desceu. Nós não podemos ter avivamento, irmãos, enquanto certos crentes não se sentirem bem na presença do outro. Nós não podemos ter avivamento enquanto certos crentes disserem: eu não vou com a cara daquele ali, eu não suporto aquela pessoa ali, eu tenho horror ao jeito daquela pessoa, eu não aguento quando ele fala, eu não aguento quando ele diz a opinião dele, eu não gosto do modo como ele fala. Eu posso passar um pouco de tempo com ele, mas muito eu não gosto. E quando nós tivermos crente assim, irmãos, nós não podemos ter avivamento espiritual. Avivamento é com unidade. A igreja primitiva, irmãos, manteve o fogo aceso, porque todos os dias, diz a Bíblia, os irmãos se reuniam no templo e de casa em casa e partiam pão com alegria e singeleza de coração. A Bíblia diz: havia temor em cada alma, e a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. Igreja, para ter fogo, tem que ter unidade e comunhão. Aleluia. O batismo no Espírito Santo deve nos sobrevir individualmente, e deve vir um batismo coletivo também, irmãos. Se você tiver o batismo no Espírito Santo na sua vida pessoal, você poderá ter fogo, mas Deus quer dar fogo à sua igreja como um todo. Tem que ter um batismo coletivo. Avivamento, irmãos, eram visitações coletivas, Deus enchendo repentinamente o templo com a sua glória. Os discípulos entenderam tão bem isso, que em Atos capítulo 1, quando Jesus disse: dentro de poucos dias sereis batizados no Espírito Santo, os discípulos foram logo perguntando: Senhor, é nesse tempo que restauras a nação de Israel? Os discípulos estavam querendo dizer o seguinte: Senhor, esse batismo no Espírito Santo vem para recompor a nação, para dar unidade à nação, para restaurar a nação. Eles ainda estavam com o espírito nacionalista. Desconheciam que agora a mente de Deus estava para com a igreja e não para com Israel. Mas eles entenderam que o batismo no Espírito Santo não era uma experiência apenas de nível pessoal, tinha a ver com a globalidade. Tanto que eles associaram o batismo no Espírito Santo com a reconstrução de uma nação, com a unidade de uma nação, com um avivamento de Israel. Meus irmãos, para aqueles primeiros cristãos judeus, batismo no Espírito Santo era alguma coisa parecida com o que acontecia em Israel no Antigo Testamento, quando o povo se arrependia, se contristava e a nação era reconstruída. Os discípulos disseram: Senhor, é agora que a nação de Israel vai ser construída? E Jesus, querendo dar mais visão a eles, mostrou que a experiência não era limitada ao benefício de Israel. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Meus irmãos, nós precisamos de um batismo coletivo, que só haverá se houver unidade. Precisamos de uma igreja ligada, que se erga como um só homem, que tenha um só coração, uma só alma, e tenha fogo do Espírito Santo de Deus. Quando Pedro e João, na época pós-Pentecoste, quando o fogo estava se alastrando, saíram do templo chamado Formosa, do templo da porta chamada Formosa. Encontraram um coxo. E o coxo pediu-lhes uma esmola. Eles disseram: não temos ouro nem prata. Olha para nós, disseram eles. Não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda.
Aquela igreja, irmãos, não tinha muito dinheiro no bolso, mas tinha muito poder de Deus no coração. O Papa disse, ao mostrar os seus tesouros a um certo líder da igreja romana: não precisamos dizer, não temos ouro nem prata. Mas aquele líder disse: mas também vocês não podem mais dizer, levanta-te e anda. A igreja católica medieval ficou rica e perdeu o poder. A igreja do tempo do fim, desviada, confundirá riqueza com o poder de Deus. É a igreja de Laodiceia. Diz: rica sou, de nada tenho falta, mas é pobre, cega, miserável e está nua. Hoje em dia, com essa teologia da prosperidade, estão confundindo poder com dinheiro, com riqueza. Algumas igrejas julgadas como igrejas de poder estão dizendo por aí: vem aqui para você ganhar isso, ganhar aquilo, enricar, prosperar. Pedro e João disseram: não temos ouro nem prata. E não estavam mentindo não, irmãos, não tinham dinheiro mesmo não. Mas o que temos te damos, aleluia! Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo não apenas ficou de pé, mas começou a pular, e entrou no templo, e começou a glorificar a Deus. Mas eu quero que você repare para o que Pedro e João disseram ao coxo primeiramente: olha para nós. Só vai haver avivamento, irmãos, quando o crente puder dizer: olhe para mim. Só vamos poder ter aqui um avivamento quando pudermos dizer aos de fora: olhem para nós. Irmãos, se o povo não puder ver Cristo em nós, não pode haver avivamento espiritual. Tem gente que diz: olhe para mim, não, olhe para Jesus. E onde é que o povo vai olhar para Jesus? É na imagem e escultura lá da igreja católica? Não, tem que ser na tua vida. Jesus está não no templo, Jesus está na igreja, Jesus está nos crentes, e é em nós que o mundo vai ver Jesus. Brilhe a vossa luz entre os homens, disse o Senhor, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Meus irmãos, só vai haver avivamento quando a igreja, quando os crentes puderem dizer: olhem para nós. Nós temos que ser uma Bíblia viva, irmãos. Temos que ser a carta de Deus, escrita e lida por todos os homens. Veja o que a Escritura diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Segundo aos Coríntios 3, 2 e 3 diz: vós sois a nossa carta, diz Paulo, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Igreja, nós somos a carta de Cristo. O mundo vai ler a Bíblia em nós, o mundo vai ler a palavra de Deus em nós. A palavra de Deus tem que estar escrita em ti, meu irmão, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Nós temos que ser uma carta aberta, a carta de Deus aos homens, lida por todos os homens. Se você não puder dizer: olhe para mim, tem alguma coisa errada em você. Se a igreja não puder dizer: olhe para nós, não haverá avivamento. Mas Lucas não apenas, irmãos, fala do anseio de Jesus Cristo por derramar fogo sobre a igreja. Não apenas ele fala nos condicionamentos necessários para que o fogo venha e permaneça. Ele também procura descrever as características dessa experiência de fogo. Em primeiro lugar, irmãos,
Lucas mostra que essa experiência de fogo é uma experiência de poder. Quando o crente é batizado no Espírito Santo e fogo, ele recebe poder. Poder para pregar intrepidamente a palavra de Deus. Poder, irmãos, para falar com autoridade. Poder para orar pelo enfermo e vê-lo curado. Poder para realizar sinais e prodígios. A experiência é de poder. É de poder. Quando João Batista falou de Jesus como batizador no Espírito Santo, ele disse: ele é mais poderoso do que eu. Jesus nos salva como Salvador, mas nos batiza no Espírito Santo como poderoso. Porque a experiência é de poder, irmãos. Mas a palavra traduzida por poder é a palavra dunamis. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando vem o Espírito Santo, quando vem o fogo, fica em nós poder. Mas essa palavra dunamis, irmãos, é a palavra grega que deu origem a dinamite. O poder de Deus é dinamite. E dinamite, irmãos, é para quebrar pedra. Ninguém usa dinamite em terreno fofo. Se usa dinamite é em mina, dura. Região pedregosa, é lá que botam dinamite, irmãos. E é pedaço de pedra dura para tudo quanto é lado. Se a igreja tiver dinamite, irmãos, não tem coração duro que aguente. Se a igreja tiver poder de Deus, irmãos, nós vamos ver os corações mais endurecidos sendo despedaçados. Vai ser pedaço de pedra para tudo quanto é lado. Aleluia! Pedro pregou no dia de Pentecoste. E os ouvintes, compungidos de coração, disseram: o que faremos, varões e irmãos? Algumas traduções da Bíblia lá da Europa não dizem que os ouvintes estavam compungidos, diz que os ouvintes estavam com o coração despedaçado. Quebrou tudo, irmãos. A palavra de Pedro despedaçou a pedra dos corações, porque tinha fogo do Espírito Santo de Deus. Nós ficamos sempre reclamando: o povo tem coração muito duro, os incrédulos têm coração muito duro. Pode até ter, irmãos, mas se a igreja tiver dinamite do céu, vai quebrar. Em vez de você se desculpar pelo pouco fruto do que você tem feito para Deus, em face da dureza do coração dos incrédulos, vá procurar poder de Deus. A Bíblia diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A palavra traduzida por testemunhas é a palavra que deu origem a Marte. Ou seja, Jesus estava falando de uma testemunha tão firme que estaria disposta a morrer para sustentar a sua afirmação. O poder de Deus é para nos fazer testemunhas mártires. Testemunhas tão firmes que podem degolar a nossa cabeça. Nós vamos continuar dizendo a verdade, é assim. O povo anabatista, irmãos, é conhecido na história como um povo santamente obstinado, que não cede uma unha da verdade, que não negocia com a palavra de Deus. Na verdade, nós temos que ser inflexíveis, irmãos. Não importa o que o mundo diga. Alguém diz: mas pastor, que sentido tem se falar que o poder é para que sejamos testemunhas tão audazes a ponto de sermos mártires? Se aqui no Brasil não há perseguição tão intensa pela qual uma pessoa, por ser crente, morra. Mas aqui no Brasil, irmãos, há outros tipos de perseguição. Perseguição psicológica. Algumas pessoas olham para as irmãs e dizem: você está muito feia com essa roupa. Você não vai casar desse jeito, não. Com ele não vai mesmo, não.
perseguição psicológica, perseguição econômica. Irmãos, perde emprego por causa de sua honestidade. Perseguição econômica, psicológica. Há outras formas de perseguição, mas eu digo uma coisa, crente: perca o seu emprego, mas não perca a sua fé em Jesus. Morra de fome, mas não ceda uma unha da verdade de Deus. Aleluia. Em Hebreus 12:4, o escritor da epístola diz: vocês ainda não resistiram ao pecado até o sangue. Nós temos que resistir ao pecado, não pecar, mesmo que nos tire o sangue. Podem tirar o que quiserem de nós, podem espoliar os nossos bens, podem nos tirar a vida, só não vão tirar a nossa afirmação da verdade. Meus irmãos, temos que ter poder de Deus para estarmos firmes. Mas o fogo do Espírito Santo é também algo que, sendo derramado, traz à igreja reverência para com Jesus. Quando, irmãos, os dons espirituais, o próprio batismo no Espírito Santo é tratado com zombaria, com displicência, com falta de reverência, por certo, o que está acontecendo numa igreja que assim faz, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo induz-nos a glorificar Jesus, a reverenciá-lo. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, me glorificará, porque receberá do que é meu. João Batista, quando foi falar da experiência do batismo no Espírito Santo, tremeu, irmãos. Ele disse: depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Eu não sou sequer digno de, agachando-me, desatar a correia de suas alparcas. Veja toda a introdução de João para falar do batismo no Espírito Santo. Ele disse: eu não sou digno de, agachando-me, desatar a correia de suas alparcas. E Ele é quem vos batizará no Espírito Santo e fogo. Essa experiência, irmãos, deve trazer à igreja temor e tremor. O batismo no Espírito Santo, do qual falamos, não é uma brincadeira, irmãos. Me assusta ver pessoas que estão buscando o batismo no Espírito Santo, de repente falarem em línguas e se levantarem e começarem a festejar, assim, irreverentemente. Irmãos, quando a pessoa entra no fogo, eu não acredito que sai tão naturalmente assim. Sai tremendo, sai cambaleando, sai incendiado pelo poder de Deus. Me assusta ver, irmãos, batismo no Espírito Santo. Quer dizer, dizem que é batismo no Espírito Santo, sem, irmãos, temor e tremor. Batismo no Espírito Santo tem que ter tremor e temor, irmãos. Tem que haver no crente uma reverência para com Cristo, uma percepção da majestade, da glória, da exaltação do Senhor Jesus. Quando o fogo estiver na igreja e dirigir a igreja, quando a igreja for dirigida pelo Espírito Santo, coisas esquisitas vão acontecer. Ananias e Safira, na época da igreja primitiva, chegaram para Pedro e, mentindo, deram um dinheiro, dizendo tratar-se do equivalente a um terreno que eles tinham vendido, quando o dinheiro que eles estavam dando de oferta era bem menor do que o preço pelo qual eles tinham vendido o terreno. Estavam mentindo a Pedro. Mas naquele tempo, irmãos, a igreja não era dirigida por homens, mas pelo Espírito. O Espírito estava tomando de conta. E Pedro disse: vocês não mentiram para mim, não.
Vocês mentiram para Deus. Quem está coordenando aqui é o Espírito Santo, não foi comigo o problema de vocês, foi com o Espírito Santo e aqueles dois caíram mortos. Cuidado quando você pede o batismo no Espírito Santo, cuidado quando você pede fogo na igreja. Cuidado quando você pede para que o Espírito Santo dirija a igreja. Porque se isso acontecer em plenitude, tem muita gente que vai cair morto por aí. Direção do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós sempre dizemos, quando o avivamento não está vindo, o diabo está se interpondo. Mas eu quero dizer uma coisa, pode ser que a falta de vitória da igreja não se deva ao diabo, se deva a Deus. Porque Deus resiste ao soberbo. Deus não vai deixar uma igreja soberba prosperar, irmãos, não vai. Deus não vai mandar fogo sobre o soberbo. Se o soberbo quer ir para frente e não sai do canto, não venha ele me dizer que é o diabo que está impedindo, é Deus. Deus resiste ao soberbo. Algumas pessoas dizem, cadê as consolações do Espírito Santo? Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador e nos dá consolação, a Bíblia não quer dizer que o Espírito Santo nos dá consolação de imediato. Ele faz aquela obra em nós pela qual poderemos ser consolados. Ele primeiro nos convence do pecado. E nessa hora nós vamos ter tristeza, segundo Deus, provocada pelo Espírito Santo. E se nos arrependermos então de nossos pecados, seremos perdoados. Aí Ele vai nos consolar. Ele é consolador porque Ele prepara-nos para a consolação. Não é porque Ele dá a consolação logo, não. Tem gente por aí que fica só atrás de consolo. Me dê uma palavra de consolação, meu irmão. Se você estiver em pecado, não tem palavra que te console. Tem que te arrependeres. Tu tens é que te arrependeres para que possa ser consolado. Deus existe o soberbo, irmãos, mas Ele dá graça ao humilde. O Espírito Santo consola, mas antes Ele quer convencer a ti do teu pecado, para que tu se arrependa, para que tu deixes o teu pecado. Aí sim, Ele vai te dar a consolação. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Irmão Cleito. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Jesus quer lançar fogo à terra, irmãos. O fogo está ardendo lá em cima, mas Ele quer que caia aqui embaixo. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Só de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
Deus está falando com você, crente, vem aqui à frente. Se você tem que hoje se arrepender diante de Deus, venha em nome de Jesus, para que Deus faça uma obra no teu coração. Só tem fogo, igreja, se nossa vida estiver no lugar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor Deus e Pai, olha para todos aqueles que estão aqui, Senhor, buscando a Tua face, Senhor, se apartando do mal, amando o bem e aborrecendo o mal, Senhor. Nesse momento que o arrependimento deles seja profundo e não superficial, Senhor, para que não venham a reincidir naquilo que cometeram outrora e do qual professam arrependimento agora. Modifica vidas, ó Pai, transforma, que cada um se abomine no pó e na cinza como Jó, e que buscando socorro na graça de Deus, no trono da graça, que sejam amparados e sustentados. Pai, opera agora e glorifica o Teu bendito Filho, lança fogo à terra, Senhor, e aviva a Tua casa, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe.